Vamos à segunda parte de Isaías 63, Bíblia, Palavra de Deus. Esclarecer algumas dúvidas. Vou falar aqui, Isaías fala de Jesus, né? Vamos falar um pouco dele. Falar muito dele, né? Falar sempre dele. Ok? O versículo, eu fiz até o 10º, vamos fazer do 11º até o último, que é o 19º. Acompanhe comigo lá na sua Bíblia. O versículo 11 de Isaías 63 fala assim: Todavia se lembrou dos dias da angústia, da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: Onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Santo Espírito? Aquele cujo braço, 12º versículo fala assim: aquele cujo braço glorioso ele fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno. 13º, aquele que os guiou pelos abismos como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. 14º, como ao animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para criares um nome glorioso. 15º, atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo. 16º, mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão nos não conhece, não nos conhece, e Israel não nos reconhece. Tu és Senhor, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. 17º, porque, ó Senhor, nos fazes desviar dos teus caminhos? Porque endureces o nosso coração, para que te não temamos? Faz voltar, por amor dos teus servos, as tribos da tua herança. 18º, só por um pouco de tempo foi possuída pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. 19º, tomando-nos tornamo-nos, é isso mesmo, como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como aquele que nunca se chamaram pelo teu nome. Ok? Fala de Jesus, né? E eu quero falar um pouco mais de Jesus a respeito do mal entendido que houve quando Davi pediu para Salomão construir um templo, quando na verdade o templo que Deus falou para ele, né, que daria e seria perpétuo, eterno, né, seria Jesus, da sua descendente, da sua linhagem, da sua descendência. E ele não entendeu, e vindo então Salomão, né, ele é seu filho, ele pediu para fazer o templo, que não era para ter sido feito, e a prova disso é que Salomão
depois dessa teimosia, começou a seguir outros deuses, demônios, né? Ok? Basta ler a Bíblia. Quem não lê não vai entender. Ok? E veja vídeos de pessoas com QI, mas já falei no outro vídeo, QIs mais avançado espiritualmente, para interpretação, e acompanhe na Bíblia e você verá que está correto esse pensamento e esta é a verdade. Por isso Jesus falou que muitos seriam chamados, mas poucos escolhidos. Pois, até em Apocalipse, né, fala, deixe ela, né? Deixe ela, o sistema religioso, larga, porque não provém de mim. Então, olha só, nós precisamos entender que a tradição de centenas de anos de catolicismo, que nada mais vem do Deus Mitra, né? Existia uma religião antes do catolicismo que era a adoração a Mitra, Deus Mitra, e é idêntico ao catolicismo. Então, eles fazem ceia, né, que era já do mitraísmo, eles têm toda uma simbologia, né, do mitraísmo. Inclusive tem uma igreja em Roma, se eu não me engano, que embaixo dessa igreja católica existe uma igreja de Mitra, que está do mesmo jeito. Há um youtuber que fez até a filmagem do local, ele com a esposa, fizeram a filmagem do local, olha isso. Embaixo do templo católico existe um templo, né, templo físico, né? Pois a igreja, na verdade, o templo, somos nós. Jesus falou, derrube esse templo, destrua esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E as pessoas, eles, né, os doutores da lei, né, da época, falaram, como você vai erguer uma igreja que demorou décadas para ser construída? Eles não entenderam que ele estava falando dele, né? Ele destruiria a igreja física, tanto é que depois não ficou pedra sobre pedra, e o templo, no caso, ele reergueria, seria a sua ressurreição, que aconteceu, ok? Então não há como negar. Tudo está na Bíblia. Aliás, falta, né? Falta livros de Enoque, que foram escondidos, né? A Bíblia, na verdade, foi escondida pelo catolicismo por muito. Somente eles liam, e daí colocaram o que convinha, né? Que convinha para eles. Então há muita coisa fora da Bíblia que deveria estar. Muitos ensinamentos que são muito importantes. Mas Deus sabe o que faz se Ele permitiu, né? Ele é o dono do universo, Ele sabe o que faz. Talvez até para que a gente, os escolhidos, né, viessem a procurar a verdade, né? Pois Jesus fala, batei, batei, né? Serás atendido, né? Quem bater na porta será atendido. Quem pedir, pedir, será atendido. Várias passagens que ele fala sobre isso. Então a gente, buscando conhecimento da verdade, a gente acha. A não ser que não queira, né? Há muitos pastores enganando, lobos em peles de ovelha, sugando a viúva, sugando o órfão, arrancando dízimos que não existem, né? O dízimo já expliquei em outros vídeos, né? Como nesse outro vídeo aqui, do primeiro vídeo deste capítulo 63, falo também, né? Que era da tribo dos levitas, e quem dava eram os filhos de Abraão. 10% do plantio, né? Era alimento. Não tem nada a ver com dinheiro, com nada disso, né? Mas o caminho, como disse Jesus, é estreito. Se você quiser conhecer a verdade e levar a verdade, você vai ouvir muita gente te chamar até de demônio, por conta do templo. E está na Bíblia, Jesus falando para a mulher samaritana, haverá um tempo em que você não adorará nem no monte e nem em Jerusalém, porque lá tem o templo, mas eu vim para acabar com isso. Está escrito. E tem o The Chosen, né, que é o filme, lá, a série, que ele fala, a conversa é bem esclarecedora. E ela pergunta, mas só pelo coração? Em espírito e verdade. Em espírito e verdade, né? Aí o filme fala que coisa que não está na Bíblia, que é com o coração, mas é verdade, né? Adorar em espírito e verdade.
em qualquer lugar que você estiver. Ok? Jesus falou também, haverá um tempo que falarão, ei-lo aqui, ei-lo ali, mas não acredite. Né? E Deus está ali, ou está aqui, Ele está dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Você quer ajudar alguém, sobre negócio de dízimo, vamos falar, né? Você quer ajudar, quer contribuir com a obra de Deus? Ajude um pobre. Fácil. Ajude uma pessoa necessitada. Sem julgamento. Ah, mas aquela pessoa, ela é isso, eu conheço, ouvi falar. Fazer o bem sem olhar a quem. Então você vai ajudar uma pessoa, às vezes, que trabalha, uma família, trabalha e não consegue, com esse trabalho, todo o sustento. Você consegue, você tem, ajuda. Olha só que maravilha. Deus ficará, vai ficar, como vou dizer, maravilhado, né? Então, Deus examina o coração das pessoas. Ele não examina o que você fala ou as coisas que você erra, o teu erro, né? Você vive pela graça. Vivendo pela graça, você acaba cumprindo até os mandamentos, todos, né? Você erra, mas você sabe que aquilo é errado, você vai e pede perdão e Deus te perdoa. E quando você não está na graça, está na desgraça, que há muitos na desgraça, né? Cultuando Deus pagão, Natal, Carnaval, enfim, né? A gente andou errado, eu andei errado por muito tempo, mas Deus permite, né? Deus permite para que um dia eu possa, como eles falam hoje em dia, ter lugar de fala, mais ou menos isso, né? A gente não, eu não quero voltar mais para o lodo que eu estava, né? Então a gente conhece a verdade e anda na verdade, né? Eu conheci há pouco tempo a verdade, eu achava, como eu já falei no outro vídeo, eu achava que conhecia, pensava que conhecia a verdade, e depois de estudar e ver vídeos na internet, no YouTube, coisa que pastores não querem que você veja para não conhecer a verdade, né? Só querem o teu celular ligado quando for para dar um pix para eles, né? Então é complicado. Então você tem que fazer o ID de Deus sem cobrar, né? Você recebeu de graça, eu recebi a verdade de graça, eu não posso cobrar, né? Para levar a verdade. Estou aqui nesse canal e se um dia Deus permitir a monetização, haverá empresas que contribuirão para o vídeo, fazer a propaganda dela, e vocês conhecem, né, o sistema como é que é, de propaganda nas redes sociais. Mas de quem está ouvindo, de quem eu estou levando a palavra, não está sendo cobrado nada, nada, né? Nenhum centavo, ok? Para levar a verdade. Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.